cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio, região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, Inocerde, em frente da Caixa Econômica Federal. Às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar presencialmente ali conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Então é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 2, que falou sobre a igreja de Jerusalém, ou a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nós aplicamos, queridos, que essa palavra modelo aqui não é dos quesitos do mundo, que alguém se desfila e apresenta algumas modas para fazer marketing para algumas lojas. Não. Modelo aqui está falando, o comentarista, de um padrão da igreja primitiva estabelecido pelo Senhor Jesus e que os apóstolos também, eles continuaram a fazer aquilo que Jesus ele ensinou. Que quando nós estudamos Lucas, em o evangelho que ele escreveu, ele escreve os atos do Senhor Jesus. Só que lá em Atos dos Apóstolos, ele escreve os atos que Jesus fez por meio dos apóstolos. Quando ele começa lá, no seu tratado segundo, porque o primeiro foi o compêndio de Lucas, de sua autoria, ele disse que fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha só que algo interessante, se nós formos analisarmos aqui. Primeiro Jesus ensinou ou primeiro ele fez? Primeiro Jesus, ele fez. Porque se ele fizesse algo e os discípulos cobrassem daquilo que ele ensinou, não teria argumentos. Porque se Jesus ensina antes de fazer, eles vão cobrar o Senhor Jesus. Mas você está ensinando nós a fazer, mas o Senhor não está fazendo. Então, para Jesus, ele sendo modelo, ele sendo exemplo, primeiro Lucas fala que ele fazer e a ensinar. Ou seja, quando Jesus ele ensinava alguma coisa, é porque ele já havia feito. Porque quem pedia para as pessoas fazer e nem sequer se movia o dedo, como Jesus ensina lá em Mateus 23, são os fariseus. Mas Jesus não. Ele nos deixou o exemplo. Em várias passagens bíblicas, os 3 anos de ministério do Senhor Jesus, treinando ali os seus discípulos, depois morreu, ao 3º dia ressuscita, fica 40 dias pregando e ensinando acerca do reino de Deus, para dar o exemplo para eles. Jesus precisava batizar? Não, mas ele deu o exemplo. Então falamos sobre esse modelo, esse padrão
Por que não dizer da oração do Pai Nosso em Mateus 6, a partir do versículo 9? Portanto, orareis assim. Quando ele foi ensinar os discípulos a oração do Pai Nosso, ele diz: orareis assim. Ou seja, desse jeito, dentro desse modelo, dentro desse padrão. E aí nós aprendemos sobre os alicerces sólidos da igreja, que muitas delas se perdeu, como ensinou o nosso pastor presidente em nossa aula de manhã, que a igreja se perdeu na estrutura ali na Europa, se perdeu no conhecimento ali na Grécia e se perdeu nas finanças na América. E isso é um grande perigo, quando a igreja perde esse modelo, esse padrão. E eu disse na aula domingo de manhã que eu não quero aqui falar sobre uma igreja perfeita, porque o dia que você encontrar uma igreja perfeita e você pisar os pés dentro dela, ela não será mais, porque você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós vemos uma igreja que orava. Os judeus até oram pelo alimento antes e eles oram depois do alimento. Nós somente ora antes. Eles oravam para enviar os apóstolos. Eles oravam quando ia escolher os apóstolos. Eles oravam quando tinha uma causa na justiça mediante as perseguições, lá em Atos capítulo 12. Eles oravam quando alguém estava sendo perseguido. Mas tinha alguns problemas, tinha alguns conflitos, mas eles procuravam resolver. Porque essa igreja nos dá um exemplo. Porque precisa entender que esse alicerce doutrinário da palavra do Senhor, a qual eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles não criaram uma nova doutrina. Nós vemos hoje muitas inovações, mas eu entendo que não é nós que mudamos o evangelho, mas do contrário, é o evangelho que muda nós. Falamos sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, que é um símbolo de você provar publicamente a sua fé em Cristo. E a ceia do Senhor, como ensina algumas igrejas, a ceia do Senhor, assim como o batismo não é para salvar ninguém, a ceia do Senhor, como alguns já se levantou esses argumentos, diz que vai tomar a ceia para não perder a sua salvação. A Santa Ceia não é para dar salvação e muito menos dar comunhão para alguém, como alguns participam, algumas denominações, para entrar em comunhão. Não. A ceia do Senhor é para estar em comunhão, não é para quem vai entrar em comunhão. E eu sempre falo, já falei em alguns vídeos, né? Esses 4 olhares da ceia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. O primeiro olhar é o olhar para o futuro, a qual relembramos a morte do Senhor. Porque toda vez que participamos, relembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Mas tem um olhar para trás, que é o memorial. Eu relembro aquilo que Ele fez por mim. A ceia é proativa, mas é retroativa, assim como a graça. Eu relembro uma obra que foi feita lá na cruz do Calvário. Assim como eu não estava quando Adão pecou, também não estava lá na cruz, mas pela fé eu participo da ceia do Senhor. Então tem também o olhar para dentro, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. É o olhar para dentro. Porque muitos ficam, fulano tomou ceia, cicrano tomou ceia, e esquece de olhar para dentro dele. Como é que eu estou com a minha comunhão? Como que está o triângulo de comunhão? Que é a comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. É o triângulo. Deus,
eu e o próximo. É esse autoexame que temos que fazer. Mas também tem o olhar em volta. Porque diz, quando vos ajuntais, 1 Coríntios capítulo 11, 33. Quando vos ajuntais, não está falando que a cada 30 dias, ou uma vez por ano, a igreja primitiva era semanalmente, mas está falando quando. Veja que precisa de um ajuntamento. Precisa de uma reunião, ainda que não é apenas um ajuntamento. Mas o olhar em volta significa eu olhar para o meu próximo, ou seja, a minha comunhão com o meu próximo. Não existe comunhão sem estar na ceia do Senhor. Se você não quer estar na igreja como desengrejados, muito já falou para mim que não vai na igreja porque está cheio de pecado e vai tomar ceia em casa. Isso não é um padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. Aí falando sobre a igreja reverente, pouco se vê hoje. Hoje nós temos uma igreja. Muitas vezes nós procuramos algumas referências e nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Alguns lugares são assustadores. Nós temos hoje muitas igrejas chamadas igrejas lights e igrejas diets. O que é light? Se você vai no supermercado e você pega algo que é light, light significa que falta algum componente. Talvez a pessoa vai, pega lá a manteiga light, falta o sal, mas ele tem colesterol, então não vai resolver nada, porque é feito da gordura. Então o evangelho light é isso, é que está em falta algum componente, falta alguma coisa para realmente ser o evangelho. E o diet é que não tem nada de alguma coisa, mas às vezes pode ser menos sal e o triplo de açúcar. Então as igrejas não podem ser nem light nem diet. Elas devem ser bíblicas, baseadas na palavra do Senhor. Lição 3, com a qual vamos já entrar nesse assunto, vai falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E hoje também nós estamos em crise dentro do quesito de mensagem bíblica. Nós vemos muitas estas bíblicas, nós vemos muitos argumentos filosóficos, nós temos muitos testemunhos, mas pouca mensagem bíblica. Mas nós vamos falar aqui sobre a pregação do Evangelho. A palavra evangelho vem do grego evangelion, que significa boas novas. Significa boas notícias. O mundo está cheio de fake news. É o nome bonito para a mentira. Está cheio de notícias más. E até não é bom para a nossa mente absorvê-los, porque isso faz mal para a nossa mente. Quando um rei ia visitar uma cidade, alguém ia na frente, preparando o caminho, levando as boas novas, levando a notícia de que aquele rei ia visitar aquela cidade e que ia receber a visitação daquele rei. Assim também em nossos dias, para que essas pessoas dessa cidade onde você está, essa localização onde você está, receba a manifestação desse rei, para que esse rei alcance essa pessoa
Alguém precisa anunciar as boas novas. Alguém precisa anunciar a vinda desse rei. E Jesus já veio uma vez e ele voltará para buscar a sua igreja. Porque ele veio para o que era seu, judeus. No arrebatamento ele vai vir para os que são seus. E no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, Jesus descerá no Monte das Oliveiras. Ele vai descer agora com os seus. Todos os seus santos. E isso é muito interessante. Mas alguém precisa levar essa semente de evangelho porque é a oportunidade de salvação nesse tempo que se chama hoje para que as pessoas venham se salvar. Lá em Atos, os discípulos, os apóstolos pregaram. No evangelho nós vemos a tricotomia do evangelho. Mateus 4, 23. A tricotomia do evangelho ensinou Jesus, que era ensinar, pregar e curar. A mensagem de Jesus se resumia em 3 coisas. Pregar, ou seja, ensinar. Mateus fala primeiro ensinando. Curando. Não, primeiro ensinava, pregava e curava. O que é a pregação? A pregação é como você ir lá e pescar o peixe. E o ensino é você tirar as escamas daquele peixe. É você fazer aquela pessoa criar raiz, criar estrutura. E a cura é trazer um bem-estar para aquela pessoa. É você trazer a saúde para aquela pessoa. Porque a igreja que não é ensinada é uma igreja doente. É uma igreja anêmica. E às vezes tem aquela anorexia, né? Acha que está bom. Acha que está gordo. Acha que não precisa mais ouvir a palavra. Mas está anêmica, magra espiritualmente. E Mateus 9,35 repete a mesma coisa. E nós temos uma palavra-chave no nossos, que vai correr em todos os tópicos, que é a palavra chamada pregação, que é querusso, quer dizer anunciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Gálatas 3, 7, 8 que Deus pregou o evangelho primeiro a Abraão. E Abraão saiu ali de Ur dos Caldeus, antes de habitar em Harã, como diz lá em Atos 7. E ele saiu dali e Deus fez uma promessa a Abraão, que ela tem a ver com a promessa individual, Gênesis 12, 1, nacional, Gênesis 12, 2, e internacional, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E em Cristo nós alcançamos essas promessas de Abraão. Nós vamos ver em nosso tópico 1 que a igreja que prega as Escrituras, a igreja que é fiel à pregação do Evangelho, primeiro ponto, ela prega as Escrituras. Ponto 1, as Escrituras revelam a Deus. Então, quando eu estou falando sobre as Escrituras, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que Pedro, a mensagem de Pedro, foi baseada nas Escrituras. Tanto é que ele reproduziu em Atos 2 o que Joel capítulo 2 está escrito sobre aquele derramar do Espírito Santo. Então ele não trouxe uma inovação. Hoje nós temos muito coach, é muito bom, isso é muito importante. Mas a mensagem bíblica é essencial para a salvação das almas. Para converter as pessoas que vamos falar aqui. A pregação deve ser baseada nas Escrituras.
Nós vemos, queridos, lá em Provérbios 28, Provérbios capítulo, eu vou ler com vocês, Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos e ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E isso é muito preocupante. Porque nós temos hoje uma igreja orando sem Bíblia. Alguns lugares, muitas pessoas até oram. E por que não dizer que às vezes ora até mais do que nós? Por que não dizer isso? Mas é uma oração vazia. É uma oração sem fundamento. Sobe monte, desce monte, sobe ladeira, desce ladeira. Mas se você perguntar onde é que está tal versículo, o mais simples que seja, ele não sabe ou ela. Porque é uma oração sem Bíblia. Está aqui no texto, Provérbios 28, 9. Porque se a pessoa não quer a oração e o culto de ensino da palavra, escola bíblica dominical, é uma oração vazia. Ele não quer aprender, ele não quer crescer, desenvolver. É uma oração sem fundamento. Nada contra a oração, nós estamos até a favor. A oração não é também para nós entrar em comunhão, mas é para quem está em comunhão com Deus. Nós vemos exemplo na Bíblia de pessoas que foram muito abençoadas porque orou. Por que não dizer Moisés? Por que não dizer Elias? Por que não dizer Davi? Por que não dizer Eliseu? Por que não dizer Ezequias? E outros na Bíblia foram abençoados, foram bem-sucedidos por causa da oração. Não vou nem falar de Daniel, que orava 3 vezes por dia. Davi também fala isso. Salmo 55, 17. De manhã, meio-dia e à tarde. Levanta-se para orar. Lá em Atos 3, eles iam para a oração, hora nona, às 3 horas da tarde, em nosso horário. Muitos hoje ler a Bíblia, fecha a Bíblia e não prega a Bíblia. Como assim? Eles vão pregar, eles lêem o texto que eles vão pregar e depois eles fecham a Bíblia e nunca mais voltam na Bíblia. É como Abraão. Muitos hoje tá como Abraão. Uma vez, numa aula sobre homilética, saiu Abraão sem saber para onde ia. Muitos hoje estão como Abraão. Ele pega e abre a Bíblia e lê e sai sem saber para onde vai. O cego está lá, o cego é curado e o cego continua curado e o cego não é curado. E assim ele faz uma bagunça na palavra. É uma mensagem sem norte, é uma mensagem sem direção, sem o som do Senhor. Alguns até dizem que a Bíblia fechada é um livro e aberta é Deus falando. Isso é mentira. Ou fechada ou aberta, ou alguém vai rasgar, vai fazer o que quiser, continua sendo a palavra de Deus. Porque o salmista diz, Salmos 19, 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E outra coisa, o mundo até pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia ela vai se cumprir no mundo. Ponto 2, a Escritura testemunha de Jesus. Veja que Pedro pregou e falou sobre o sofrimento do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Ponto 3, as Escrituras confrontam o pecado. Hoje nós vemos um grupo de pessoas que quer afrontar as pessoas com o microfone na mão. Aí eu falo que Deus manda mesmo. Será que Deus mandou mesmo? Deus mandou você afrontar as pessoas? Eu desço o cajado, o chicote de Jesus. São falações, falácias, jargões que não têm fundamento na palavra do Senhor. Exortar quer dizer levantar o ânimo. É você sentar do lado da pessoa e encorajar ela a se levantar. Exortar é isso.
Jesus usou chicote. Quantas vezes Jesus usou chicote? Conta na Bíblia quantas vezes Jesus usou chicote, que você vai ver que ele usou apenas uma única vez. Tomemos cuidado com os jargões em nosso meio. E por que não dizer outras coisas que falam que não está na palavra? Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir? Exatamente. Está na palavra? Não está. Então, as escrituras confrontam o pecado. Não afrontam, mas ela confronta os nossos pecados. E Pedro prega isso, que eles devem se arrepender. Essa palavra arrepender no grego é metanoios, ou metanoio, quer dizer mudança de mente e mudança de interior. Eu vou trazer uma revelação aqui do nosso cotidiano, algo muito profundo que você vai aplicar na sua sala de aula. Muitos usam essa expressão arrepender, eles usam o exemplo da conversão de um carro, não é isso? Só que eu vou mais profundo aqui um pouco para você aplicar na sua sala de aula. Quando se for usar essa palavra conversão, quer dizer mudar de direção. Eles usam o carro como a ilustração de uma conversão. Só que quando você for aplicar isso, explica que o carro, ele não vira lá teus pneus quando ele se converte automaticamente. Não. O carro, ele só se converte ou para a direita ou para a esquerda se estiver uma peça lá dentro movimentando ele, que se chama volante. E esse volante não se movimenta sozinho. Existe uma mão que está nele, que gira para que o carro se converte. E o que eu quero que você entenda com isso é que o carro, a parte externa do carro só se converte se estiver uma mão lá dentro convertindo ele. Isso é algo muito interessante, porque se não for a mão de Deus moldando a nossa vida, o Espírito Santo convertendo a nossa vida, quando nós se deixa ser moldado por ele, a mão de Deus vai converter a minha vida. E o carro, ele se converte de dentro para fora. Porque se lá dentro não vir algo em o volante, ele não se converte lá fora. E a nossa conversão, quer dizer, ela é mudança de mente, é mudança de dentro para fora. Mudança. 1 Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo é a santificação. Lucas 22, 31 e 32, Jesus espera que Satanás pegou para se andar na vida dele. Deixa ele para cá, fazer ele mudar de direção. Mas quando ele se converter, confirmar os irmãos dele. Satanás quer nos tirar do foco. A igreja que pega no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é que capacita o mensageiro. Atenizo, como diz lá, fechar os olhos lá em Atos, significa que esse termo é usado para uma atenção especial. E muitas pessoas, até os apóstolos, fixou os olhos naquele homem, mas primeiro fixou no céu os olhos. Primeiro olhou para os céus, Atos 1:10, e Atos 3:4, olha a humanidade. A igreja não pode estar focada só no céu, ela tem que focar também na humanidade, fixar os olhos, ponto 2. Significa que não é apenas um discurso humanista, mas é confiar em Deus e crer que aquilo vai acontecer. Ponto 3. O Espírito glorificará a Jesus. O tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Indiferente significa que não dá atenção à mensagem do Evangelho. O orgulho, a prepotência, como aconteceu com o lado segue, Apocalipse 3, a partir do versículo 19 ali. E insensível, quer dizer, não tem sensibilidade para o Evangelho. E finalizando, a promessa da segunda vinda. Não podemos esquecer que essa é uma das maiores promessas. De que um dia, como diz o louvor da harpa, um dia, 123, né? Um dia Cristo voltará ao acender o prometo. Então, ele voltará. Então, essa igreja
Nós precisamos ser essa igreja, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Que Deus abençoe.